Olá, vamos falar agora sobre Sócrates, Platão e os sofistas. Sócrates é considerado um dos principais filósofos de toda a história da filosofia ocidental. Era filho de um escultor e de uma parteira. Em Atenas, recebeu uma educação clássica que incluía ginástica, música e gramática. Pouco se sabe a respeito de sua juventude. Sócrates vivia de maneira humilde, percorrendo descalço as ruas de Atenas. Tornou-se filósofo por excelência, amigo do saber. Passou a ensinar em praça pública, sem cobrar pelos seus ensinamentos, ao contrário do que faziam os sofistas. Seu método consistia em fazer perguntas que conduziam o discípulo à descoberta da verdade. Sócrates reformulou a filosofia grega, fazendo com que a busca de conhecimento, antes centrada no estudo da natureza, passasse a ocupar-se do homem e das suas ações. O homem como o centro da discussão. Sócrates inovou em várias frentes, as quais fecundaram a história do pensamento posterior, promovendo a ampliação do debate no campo filosófico. O que veremos a partir daqui sobre a filosofia de Sócrates nos foi transmitido, sobretudo, nos diálogos platônicos escritos posteriormente, e tendo Sócrates como personagem. Essa foi a forma encontrada por Platão para eternizar o que havia aprendido com seu mestre. Sócrates conferiu menos importância à natureza como um objeto de investigação e trouxe o homem para o centro da discussão filosófica. Essa mudança propiciou as discussões morais e políticas na filosofia, visto que estudar o homem não implica investigá-lo isoladamente, como, grosso modo, os pré-socráticos haviam feito com suas substâncias primordiais, mas, e principalmente, investigar a forma com que ele se relaciona consigo mesmo, com os outros homens, com as instituições e forças de controle da sociedade e com as construções simbólicas que se originam dessas relações. Acima de tudo, porém, estava o homem no centro do universo. Daí a importância da frase, que muito fielmente traduz o pensamento de Sócrates: conhece-te a ti mesmo. O século V a.C. ficou marcado no Ocidente pelo apogeu da civilização grega. As reformas promovidas por Drácon, Solon e Clístenes desde o século VIII a.C. culminaram na democracia grega, no esplendor cultural de Atenas e na consolidação da vida secular no cotidiano helênico. O êxito do comércio fez surgir uma nova classe, que buscava representatividade no poder, materializada na forma de debates de ágora, e agora ficava na principal praça da cidade, na Acrópole grega. As medidas tomadas por Péricles, o estratego de Atenas, vieram coroar essa evolução, fazendo que as instituições e as manifestações culturais alcançassem excelência em várias áreas, convertendo-se muitas delas em modelos para a posteridade ocidental. Não apenas a filosofia floresceu, como também as ciências, a astronomia, a medicina, a retórica, a história, a dramaturgia, a arquitetura, a escultura, as técnicas e o artesanato. Não por acaso esse século ficou conhecido como o século de Péricles. É um momento em que a palavra, símbolo maior da racionalidade, adquire importância fundamental na vida social e política da cidade. Na história do pensamento grego, houve uma fase muito particular que foi extremamente importante, mas de duração relativamente curta, o período dos sofistas. Esse período compreendeu os séculos 4 e 5 a.C. e envolveu poucos, porém grandes intelectuais, pensadores e cientistas, dentre eles Demócrito, Protágoras, Górgias e Hípias. Pitágoras foi um sofista na Grécia Antiga, responsável por cunhar a frase: o homem é a medida de todas as coisas, das coisas que são, enquanto são, das coisas que não são, enquanto não são. Tendo como base, para o pensamento de Heráclito, a frase expressa bem o relativismo, tanto dos sofistas quanto do próprio Pitágoras. A morte de Sócrates. Diante do juiz, Sócrates fala essas palavras: enquanto eu puder executar minhas faculdades físicas e mentais, jamais deixarei de praticar a filosofia de elucidar a verdade e de exortar todos que cruzarem meu caminho a buscá-la. Portanto, senhores, seja eu absolvido ou não, saiba que não alterarei minha conduta, mesmo que tenha de morrer 100 vezes. Testemunha silenciosa da injustiça cometida, Platão está sentado ao pé da cama do mestre,
Ao seu lado, uma pena e um rolo de pergaminho. Platão contava 29 anos quando Sócrates foi executado. Platão foi um filósofo e matemático do período clássico da Grécia Antiga, autor de diversos diálogos filosóficos e fundador da Academia em Atenas, a primeira instituição de educação superior do mundo ocidental, juntamente com seu mentor Sócrates e seu pupilo Aristóteles. Platão ajudou a construir os alicerces da filosofia natural, da ciência e da filosofia ocidental. Acredita-se que seu nome verdadeiro tenha sido Aristóteles. Platão foi um filósofo e matemático do período clássico da Grécia Antiga, autor de diversos diálogos filosóficos e fundador da Academia em Atenas, a primeira instituição de educação superior do mundo ocidental, juntamente com seu mentor Sócrates e seu pupilo Aristóteles. Platão ajudou a construir os alicerces da filosofia natural, da ciência e da filosofia ocidental. A República é um diálogo sócratico escrito por Platão, filósofo grego. Todo diálogo é narrado em primeira pessoa por Sócrates. O tema central da obra é a justiça. No decorrer da obra é imaginada uma república na cidade de Calípoli, que significa cidade bela. O diálogo tem uma extensão considerável, articulada pelos tópicos do debate e por elementos dramáticos. Exteriormente, está dividido em 10 livros, subdividido em capítulos e com a numeração de páginas do humanista Stépanos, da tradição manuscrita. A dialética, Platão defendia que uma só opinião e uma crítica a respeito da mesma compunha o pensar filosófico. A dialética platônica, tudo começou com a maiêutica socrática. Maiêutica, que vem da palavra mãe, geradora, e para Sócrates, que a criou no século IV a.C., significava o momento do parto intelectual da procura. A dialética, Platão defendia que uma só opinião e uma crítica a respeito da mesma compunha o pensar filosófico. A dialética platônica. A teoria de reminiscência significa lembrança. O pensamento platônico afirma que a alma vivia num mundo inteligível e contemplava a verdade absoluta. O motivo pelo qual a alma foi condenada a viver num mundo sensível, onde veria apenas sombras do mundo inteligível, talvez tenha sido o seguinte: antigamente existiam 3 tipos de sexos humanos, que eram o masculino, o feminino e o andrógeno. O andrógeno possuía formas redondas, eram dotados de 4 braços, 4 pernas, uma cabeça com 2 faces, 4 orelhas e 2 órgãos de geração. Eles possuíam corpos fortes e eram muito habilidosos, sem contar que eles eram... A teoria das ideias, ou teoria das formas, é um corpo de conceitos filosóficos criados por Platão na Grécia Antiga. Esta teoria assevera que a realidade mais fundamental é composta de ideias ou formas abstratas mais substanciais. Para ele, estas ideias ou formas são os únicos objetos passíveis de oferecer verdadeiro conhecimento. A teoria foi desenvolvida em vários de seus diálogos como uma tentativa de resolver o problema dos universos.